Deus tem um poder tão grande que nós não conhecemos nada. Por muitas vezes alguém fala assim: eu tô cheia do poder de Deus. Tá não. A gente tem uma pequena fração. Aí a gente canta, derrama o seu Shekinah sobre nós. Derrama não. Senão a gente morre no mesmo momento. Mostra-me a tua glória. Mostra não. Se Moisés não aguentava a glória de Deus, se Deus mostrar a glória de Deus para nós, nós torramos no mesmo minuto. A gente não aguenta olhar para o sol. Se a gente olhar para o sol sem filtro, as nossas vistas queimam. Por muitas vezes nós achamos que estamos louvando a Deus, nós estamos mentindo. Muito hino, muito louvor, muita canção que a gente canta na igreja é pura mentira. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, graça, perdão, alegria, Deus que nós amamos, Deus que nós queremos estar juntos em todos os momentos. Deus que mesmo que observa os nossos atos e vê que através dos nossos atos nós não estamos sendo capacitados para estar do teu lado, mas nós te amamos, Pai. E mesmo no meio das nossas fraquezas, Pai, o Senhor nos acolhe. Por isso nós acreditamos que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que nos ama, mesmo sabendo quem nós somos. E dos altos céus o Senhor se inclina e olha para nós. E olha com um olhar de amor tão grande que nos constrange a te amar também, Pai. Obrigada por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 113 hoje. Amém? Todos abriram? Amém. Então vamos lá. Salmo 113. Título: O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Eu vou ler na Bíblia atualizada, tá? Esse título exalta a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Objeto, que aqui vem Deus, o mais digno objeto de louvor. Objeto aqui vem de objetivo. Deus é o mais digno objetivo que nós podemos ter na nossa vida. Louvar a Deus deve ser o objetivo de nossas vidas em todos os momentos. Significa também que todas as pessoas, coisas e ídolos, seres humanos, que nós valorizamos, que nós queremos ter um objetivo de cuidar delas, são menores. Esses objetivos devem ser menores do que o objetivo que nós temos de louvar a Deus, porque só o Senhor merece a adoração suprema. O autor desse salmo é desconhecido. E nós já sabemos que quando não se conhece o autor, não se tem contexto histórico. O Salmo 113 é um hino de louvor e exaltação a Deus. Ele coloca Deus numa grandeza incomparável. Não existe nada nem ninguém maior do que Deus. E ele destaca a transcendência de Deus. Mas o que é transcendência? É a capacidade de penetração. Deus é o único que penetra no coração, na alma, no sentimento, nas emoções do ser humano. Deus é o único que lê pensamentos e emoções. Às vezes a gente só tem uma pontinha de emoção que a gente mesmo não compreende. Deus já viu, já compreendeu, já penetrou, já sabe o porquê que a gente teve aquela emoção e já sabe em que vai dar aquela emoção que a gente teve. E a gente às vezes nem sabe ainda. E Deus também é sagaz. O que significa sagaz? É a aptidão para compreender e aprender com simples indícios. Vocês já viram aquelas pessoas umas pessoas fenomenais no mundo, que elas só olham e elas já sabem o que está acontecendo? Às vezes outras pessoas a gente explica 10 vezes, ela não entende. Tem outras que só viu e já sabe o que está acontecendo.
falamos é sagacidade. Deus é o mais sagaz de todos. Não precisa da gente estar explicando as coisas em minúcias. Ele quer que a gente explica para ele saber se a gente confia nele. Mas não precisa, ele já sabe. É igual um pai e uma mãe que sabe que a criança errou. Ela viu a criança errando, mas ela pega e fala assim: meu filho, senta aqui e me explica por que você fez isso. Por isso que Deus quer que a gente ore a Ele, que a gente conte a Ele tudo que está nos acontecendo. Não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer saber se a gente confia nele, se a gente vai falar a verdade. Que por muitas vezes a gente sabe que Deus viu, mas quando a gente vai orar, a gente inventa coisas. Ou a gente conta só um pedacinho, ou a gente mente. Deus, Ele nos compreende, mesmo antes da gente se compreender. Vocês lembram lá na história de Israel, quando Deus pegou e pôs o povo caminhar no deserto por 40 anos? Era para o povo descobrir o que tinha no coração deles, porque Deus já sabia o que tinha no coração do povo, mas o povo não sabia. O povo achava que era filho de Deus, santo, que tudo que eles pedissem para Deus ia fazer. Ai, Deus, vocês são assim? Não. Vocês são cheios de pecado, cheios de orgulho. Vocês estão aqui, eu deixei vocês ser escravizados. Mesmo assim, vocês ainda acham que são melhor do que os outros. A gente já viu isso alguma vez na nossa geração? Pessoas que estão morrendo, pessoas que estão assim numa dificuldade tremenda. Mas quando ela está no meio das outras pessoas, elas se acham melhor do que os outros. Ela se mostra como se fosse o coração sangrando por dentro. Mas ela se levanta o peito e se faz como se fosse melhor do que os outros. E assim estava o povo de Israel. Aí Deus falou assim: se eu deixo esse povo entrar na terra prometida, sem eles conhecer o que tem dentro do coração deles, passa um tempinho, eles vão achar que entrou pela força deles e não pelo meu poder. Então vai caminhar no deserto para eles mesmos descobrir o que tem do coração deles. Para eles mesmos descobrir que eles são maus. Porque todos nós somos maus. Nós só melhoramos aos poucos quando Jesus entra na nossa vida e nós vamos nos convertendo. Mesmo assim aos poucos. Tem dia que a gente percebe que... Fala, não, foi eu não, eu sou crente, eu não fiz isso não. Aí a gente pede perdão e volta para o caminho. Esse salmo nos ensina que mesmo Deus sendo tão grande, tão eficaz, Ele é condescendente e cuidar dos pobres, dos necessitados e dos marginalizados. Vocês lembram de Jesus? Jesus, quando ele estava com as autoridades, eles repreendiam as autoridades. Mas quando ele estava com os marginalizados, com as prostitutas, com os mendigos, ele abraçava, ele cuidava. Porque aqueles estavam numa posição de cuidar das outras pessoas e eles ficavam tão orgulhosos que eles achavam que era descer para cuidar das outras pessoas. Jesus mostrou: eu sou Deus e eu não me menosprezo quando eu cuido das outras pessoas. Eu não me diminuo quando eu vou cuidar do marginalizado. Eu não me diminuo quando eu sento junto com a prostituta, com um ladrão para conversar. Aliás, eu estou passando o meu exemplo para ele tentar mudar de vida. Salmo 113 é o primeiro dos salmos de Halel. Halel é uma palavra hebraica que significa louvor. E agora em diante nós vamos estudar o conjunto de salmos que chama Halel, que é do 113 ao 118. Esses salmos eram recitados em ocasiões alegres e festividades judaicas e egípcias, em ação de graças a Deus. Eles faziam na maioria das festas que eles iam agradecer pela colheita, pelas semanas, pelo ano abençoado, festas de ação de graças. Eram cantados os salmos de Halel. Gratidão
por eventos milagrosos, por bênçãos, e nos serviços matinais, toda manhã acordava-se e cantava-se um salmo de gratidão a Deus. Era expressão central de louvor da liturgia judaica. Porque esses salmos ele destaca a intervenção divina de Deus na história. Hoje, a Igreja Católica tomou o Halel para si. Uma vez por ano, ela faz uma festa aqui, uma grande festa chamada Halel, em ação de graças a Deus. Eles estão errados? Não, eles estão certos. Se nós evangélicos não fazemos ação de graças a Deus, nós estamos errados. Significado teológico do Salmo. Esse Salmo nos mostra a grandeza de Deus. Deus é grande, muito, muito, muito grande. Mas Ele está disponível a servir os servos dele. E Ele mandou Jesus para ensinar isso. Quanto maior, quanto mais alto for a sua posição, mais servo você tem que ver. Quanto mais dinheiro você tiver, mais você tem que ajudar as pessoas que não têm dinheiro. Quanto mais o alimento for bom na sua casa, mais você tem que dividir com as outras pessoas. Então, quanto mais poder, mais você tem obrigações. E as pessoas pensam assim, eu quero ficar bem rico, que eu vou ficar numa redoma e ninguém vai encostar em mim. Vai empobrecer. Porque a palavra de Deus diz que quanto mais rico você tiver, mais perto dos pobres você tem que estar. E como é isso? Os judeus compreendem isso muito bem. Quanto mais rico eles estão, mais eles ajudam os irmãos que estão com problemas. Quando chega um judeu numa pátria nova, só chega com a roupa do corpo, mas ele não vai para a rua pedir esmola. Porque quando o outro judeu que está bem descobre que chegou um judeu, ele vai lá, pega ele e leva para a casa dele. Ali ele dá roupa, dá casa, dá sustento, dá emprego, até aquele outro judeu está bem. A hora que aquele judeu está bem, aquele judeu chega para ele e fala assim, o que eu fiz com você, você vai fazer com o próximo que chegar. E é uma corrente sem fim. Então eles se cuidam. Jesus mostrou isso também. Jesus não condenou isso neles, não. Nessa parte Jesus falou que eles estavam certos. Que é misericórdia que eu quero e não sacrifício. Vocês imaginam se na igreja de Deus, todo mundo que ficasse rico cuidasse do que estava miserável? Não ia ter miserável. Todo mundo ia ter o que comer, o que vestir, um teto sobre a cabeça. Mas o problema é que quando um fica muito rico, ele fala, eu não posso viver mais com os pobres. Agora eu vou mudar para a igreja dos ricos. Aí fica os ricos abastados numa igreja e os pobres miseráveis em outra igreja. Pode falar, minha mãe. Distribuir. Quem tem muito, se você for fecha, não retorna e esquece que a prioridade não é se fechar, é abrir os demais, necessitar, ajudar quem está aqui. Nós precisamos fazer tudo que Deus é Deus, mas dividir, ajudar, E até porque Deus não manda você dar de graça. Se você é rico, você não vai amontoar tesouros. Você vai montar uma empresa e vai pegar os pobres da igreja para trabalhar para você. E se eles são pobres convertidos, eles vão trabalhar para você, eles vão criar mais riqueza para você. Então, ajudando, eles vão ter o que comer, o que vestir em casa e ainda vão produzir riqueza para você. Então, você ajuda alguém e essa pessoa te ajuda. Mas nós criamos um egoísmo tão grande dentro do nosso coração que a gente fala assim, não é meu, eu vou furar um buraco no chão, vou enterrar, vou tampar e pronto. Tem isso na palavra de Deus. A parábola dos talentos, vocês lembram? Que um ficou com medo porque o Senhor era muito bravo, furou um buraco no chão, enterrou, tampou.
Quando o dono do tesouro chegou, brigou com ele. Por que você não pôs pelo menos no banco para dar juro? Porque se você põe no banco para dar juro, eu ganho o meu juro e aquele dinheiro ainda era emprestado para quem precisa. Quer dizer, ia me abençoar e ia abençoar outras pessoas. E nós não aprendemos com isso. Esse salmo contém um chamado ao louvor, versículos de 1 a 3. O salmista convoca os servos do Senhor a louvarem seu nome continuamente, do nascer ao pôr do sol. Ele nos mostra a grandeza e transcendência de Deus. Deus é inigualável, soberano sobre as nações, e sua glória está acima dos céus. Como também o Salmo nos mostra que Deus é condescendente, Ele é soberano, mas é misericordioso. Deus soberano que se inclina para ver a terra. Ele ergue o pobre do pó e do lixo, coloca-os entre príncipes e dá esperança à mulher estéril, fazendo dela uma mãe alegre. Vamos estudar agora o Salmo versículo por versículo. Versículo 1. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Salmo começa com aleluia, ou seja, louvai ao Senhor, ou louvai a Deus. Pode ser usado também como glória seja dada a Deus, adore somente a Deus. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Essa frase está em forma de ordem. Todos os servos do Senhor é para louvar ao Senhor. É um mandamento. Em qualquer lugar onde nós estivermos, louvem a Deus, focando no seu santo nome. Porque tudo que nós fizermos, onde nós estivermos, nós podemos honrar ou nós podemos denegrir o nome de Deus. Qualquer atitude que nós tivermos, tem multidão observando. Todo mundo sabe que nós somos crentes, mesmo sem a gente abrir a boca. Porque olha para a nossa cara e vê o Espírito Santo de Deus. Todo mundo vai ficar esperando como que a gente vai reagir. Tem gente que procura briga com a gente só para ver como que a gente vai agir. Para ver se a gente vai honrar ou denegrir o nome de Deus. E a gente tem que fugir disso. A Grinalda e eu estava indo para Lusiânia, para Céu Azul. E veio um rapaz, a nossa via normal, veio um rapaz para bater no nosso carro. Aí o Agrinaldo conseguiu tirar o carro. Passou um pouquinho, o rapaz ficava vindo e rindo da nossa cara. Mas ele viu que a gente estava indo para a igreja. Ele deve ter percebido a Bíblia lá em cima. O que é que ele queria? Ele queria uma briga ali. Porque se tivesse uma briga ali, não adiantava nada o que a gente ia fazer. A gente ia evangelizar com música. Se a gente para no meio do caminho e participa de uma briga, acabou, pode voltar para casa. E eu ficava assim, Agrinaldo, vamos ficar em oração. Vamos ficar quieta aqui. E eu orava, Deus, tira esse homem, Deus, tira esse homem daqui. E por umas 3 vezes ele veio. Aí, graças a Deus, sumiu todo o trânsito de frente dele. Nós estávamos numa fila, ele na outra. Quando sumiu todo o trânsito, não tinha como, eu tinha que ir. Falei, leva, Deus, seja feita a tua vontade. E aí a gente conseguiu prosseguir. Mas vocês imaginam se a gente para ali naquele momento, que a gente estava certo, ele estava errado, e fomenta uma briga. Acabou. Ali o nome de Deus que estava ali aquela Bíblia que estava na mão, ia ser motivo de vergonha. E como tem gente filmando, é capaz que alguém ainda filmava e põe aqui aos crentes, ó. Ó aqui os Bíblia, como eles dizem. O que é que eles andam fazendo? O versículo ainda tem, louvai o nome do Senhor. O nome do Senhor refere à pessoa de Deus. Nos tempos bíblicos, havia forte associação entre o nome e a identidade da pessoa.
O nome simbolizava a pessoa. Assim, louvar o nome de Deus significa concentrar o pensamento no caráter de Deus. E o engraçado é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não essa forma física. A imagem e semelhança do caráter de Deus. Nós somos iguais? Não. Mas nós vamos persistir a vida inteira, buscar ter um caráter melhor a vida inteira. Ser honesto, ser justo, tratar as pessoas com amor, acolher as pessoas. Versículo 2. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O louvor na nossa boca, o louvor na nossa vida não é passageiro. É uma adoração contínua, perpétua, não limitada a tempo. Bendito significa fale bem do Senhor. Abençoado seja o nome do Senhor. Contém bênção usando o nome do Senhor. Vocês já viram gente contando coisas, ou falando, ou pregando, dizendo assim: olha, eu pedi tanto para Deus e Deus não me deu. Eu acho que Deus não me ama. Ele está maldizendo o nome de Deus. Porque é por amor que Deus não responde algumas orações. Porque se Deus fosse responder tudo que a gente pedisse, no instantinho a gente estava acabado. Por quê? Porque nós não sabemos nem o que pedir. Nós só conhecemos o hoje e o agora. Nós não sabemos o que vai acontecer na hora que a gente abrir aquela porta. Mas Deus sabe. E aí Ele nos fala um não aqui e a gente começa a achar que Deus não nos ama. E o amor de Deus por nós é eterno. Versículo 3. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Abrange todas as direções geográficas. Louvar a Deus de manhã até à noite. Em qualquer lugar, mostrando que Deus é digno de adoração em toda a terra. O versículo nos ensina a louvar o Senhor onde nós estivermos. Versículo 4. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Deus é soberano sobre toda a terra. Excelso quer dizer é mais do que bom, é mais do que maravilhoso, é muito grande, é inalcançável, inatingível. Deus tem um poder tão grande que nós não conhecemos nada. Por muitas vezes alguém fala assim: eu estou cheia do poder de Deus. Tá não. A gente tem uma pequena fração. Aí a gente canta, derrama o seu Shekinah sobre nós. Derrama não. Senão a gente morre no mesmo momento. Mostra-me a tua glória. Mostra não. Se Moisés não aguentava a glória de Deus, se Deus mostrar a glória de Deus para nós, nós torramos no mesmo minuto. A gente não aguenta olhar para o sol. Se a gente olhar para o sol sem filtro, as nossas vistas queimam. Por muitas vezes nós achamos que estamos louvando a Deus, nós estamos mentindo. Muito hino, muito louvor, muita canção que a gente canta na igreja é pura mentira. É porque as músicas que fazem sucesso, é as que têm uma excelente melodia. E o que o inimigo faz? Coloca uma coisa não bíblica no meio de uma música linda. E aí a gente canta. Não é porque uma música evangélica fez sucesso que ela está louvando a Deus. Só que a gente não tem filtro. Fez sucesso, a gente está cantando junto. E se está 10 igrejas cantando, a gente também vai cantar. E por muitas vezes a gente canta até por inocência, porque a gente não presta atenção. Algumas coisinhas ainda ficam, porque não tem como filtrar tudo. Se for filtrar tudo, não fica quase nada. Não tem como.
Porque para fazer sucesso, se vocês prestarem atenção, a maioria das músicas, primeira coisa que eles fazem, tira o nome de Jesus. Deus até deixa, porque todas as religiões têm Deus. Mas eles tiram o nome de Jesus. Aí eles põem eu, o Senhor, tu. Porque senão não vai fazer sucesso no mundo secular. E vocês podem prestar atenção que muita música está tocando aqui e você passa num bar, está tocando. Numa loja está tocando. Por quê? Porque é uma música evangélica tão secular que pode se tocar em tudo quanto é lugar. Agora, aqueles hinos que falam do sangue de Jesus, que onde que o sangue de Jesus passa, todo demônio sai, toca no bar não. Não toca, porque se tocar cai todo mundo. Então, por muitas vezes, não é porque a gente quer errar. A gente erra porque a gente vai sendo levado. Agora nós vamos ler os versículos 5 e 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Isso é uma pergunta, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Uma pergunta que nós já sabemos a resposta. Não existe ninguém que possa comparar ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, pois Ele está acima de tudo e de todos. Ele é maior e melhor que tudo e de que todos. O Senhor nosso Deus vive no mais alto trono. Ele vive acima dos céus. Nós não conseguimos chegar nem no céu. Nós vemos as nuvens, quando estamos de avião, nós passamos pelas nuvens, mas nós não chegamos no céu. O Senhor está acima dos céus. Ele é inalcançável. Ninguém consegue chegar até ele. Mas aí o que ele faz? Ele se inclina para ver a terra. Lá dos altos céus, ele olha para nós. Aí muita gente pensa que é um corpo lá de cima inclinado vendo. Não. Ele está aqui. Ele está aí. Através do Santo Espírito dele. O inclinar dele foi quando Jesus foi ao céu e ele deixou o Santo Espírito no nosso coração, na nossa mente, cuidando de nós. Foi quando ele deixou miríades de anjos ao nosso redor, nos cuidando, nos protegendo. E a gente anda pela rua e por muitas vezes a gente acha que está sozinho. Mas se a gente fizer um dia igual aquele servo de Eliseu, que Eliseu olhou e falou: Deus, abre os olhos dele, para ele ver o exército de anjos que tem nos protegendo. Se os nossos olhos espirituais se abrissem, a gente ia ver a nossa proteção, o Espírito Santo aqui e os anjos em nosso redor. Hoje a gente está aqui, a gente pensa que só tem 4. Para cada uma de nós tem miríades de anjos. O Espírito Santo está aqui em cada coração, em cada mente. E fora que o próprio Jesus falou que onde tivesse 2 ou 3, ali ele estaria. Então ele está aqui conosco. E onde Jesus está, o poder de Deus está. E aí a gente pensa: mas são 4 mulheres. 4 mulheres frágeis. Gente, não pode nada. Irmãos, essas 4 mulheres aqui, quando elas resolvem fazer alguma coisa em nome do Senhor Jesus Cristo, o mundo não resiste. Às vezes, você quer falar alguma coisa? Às vezes Deus manda uma mulher só. Eu tive uma aula sobre uma missionária, que a missionária veio para o Brasil, e ela falou assim: Deus, eu sou sozinha, eu sou idosa, eu não dou conta de fazer nada. Aí Deus falou no coração dela assim: eu não te chamei para fazer nada. Eu te chamei para chamar meia dúzia de jovens
e falar o que eu estou te ensinando. Essa meia dúzia de jovens vai sair e falar para outra meia dúzia, que vai falar para meia dúzia, que vai falar para meia dúzia. E às vezes a gente quer fazer uma obra tão grande e Deus quer que a gente alcance uma pessoa. Se você alcança uma pessoa, que ele vira um missionário, acabou. Uma pessoa você já ganhou. Ele se converta a Deus. Pois é. Senhor nosso. Cada um, né? É importante para cada pessoa. E para cada pessoa Deus tem uma missão diferente. Deus se humilha a descer a uma terra decadente, cheia de pecado, para cuidar ativamente da sua criação, através do teu Santo Espírito. Só que esse se humilhar é chegar perto da sua criatura. E por muitas vezes a gente tem vergonha de se humilhar. Se tiver um mendigo e eu chegar perto dele, ficar ali perto dele, os outros vão pensar que eu sou mendigo. E daí o que os outros vão pensar? Se eu estiver conversando com aquela prostituta, os outros vão pensar que eu sou prostituta. Quantas vezes falaram isso de Jesus? Ele come com os comelões, ele anda com prostituta, ele não é de Deus. Vão falar a mesma coisa de nós, porque as pessoas falam o que elas querem falar, e quando elas querem nos derrubar, aí que elas falam besteira mesmo. Deus ergue do pó o desválido e do monturo o necessitado. O que é o desválido? Desválido significa alguém sem amparo. Significa alguém sem proteção. Nós estamos no versículo 7 agora, tá, irmão? Alguém que não tem ninguém por ele. E o que é monturo? Monte de lixo, aglomeração de coisas velhas e descartadas, montoeira. O salmista aqui no versículo 7 nos ensina que Deus não só observa a sua criação, mas ele também intervém ativamente na vida dos necessitados e desamparados. Ele muda a sorte dos necessitados, retira os escolhidos do pó e do monturo. Esse versículo ele confere com 1 Samuel 2, 3, 8. Não precisa abrir não que eu vou ler. É o cântico de Ana. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desce desde o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Aqui Ana estava fazendo um cântico de louvor, de gratidão a Deus, porque Deus tinha respondido a oração dela. E esse versículo confere também com Lucas 1, 46 a 55, que é o cântico de gratidão de Maria. E Maria estava agradecendo por uma coisa ruim. Uma moça noiva que de repente aparece grávida, não do noivo, que naquele tempo podia morrer apedrejada, os pais podiam pôr ela para correr, o noivo podia pôr ela para correr, ela não podia trabalhar, que mulher não trabalhava, não se sustentava. E ela consegue agradecer a Deus pelo que tinha acontecido.
Então disse Maria: a minha alma engrandece a Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valoroso, dispersou os que no coração alimentava pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios dos ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera a seus pais. Todos esses confere com esse versículo 7. Versículo simples, que é: Deus, lá dos altos céus, olha para os pobres e cuida deles. Versículo 8. Para assentar ao lado de príncipe, sim, com os príncipes do seu povo. Deus olha para os pobres, para os desvalidos, para aquelas pessoas sem amparo, para os que estão sem proteção, para os que estão sem recursos financeiros, aqueles que estão verdadeiramente em estado de abandono, sem proteção nenhuma. Deus os vê e os chama para si. A maioria da igreja são de pessoas que vieram de onde as pessoas não acreditavam mais nada neles. Aquelas pessoas que o mundo falou: acabou. Para esse aí não tem mais jeito. Esses Deus pega com força e transforma em mensageiros deles e coloca ele do lado dos príncipes de Deus. Aí nasce o grande engano. Porque o povo pega aquele versículo: Deus te fez por cabeça e não por cauda. E as pessoas pensam no dinheiro, no financeiro. Eu vou ser um grande empresário. Aí Deus fala aqui que vai colocar ele do lado dos príncipes. Ele fala: eu vou estar do lado do governador, do presidente. Mas é um grande engano. Quem são os príncipes para Deus? O que a palavra de Deus fala? Quem são os homens e as mulheres mais importantes do mundo? Os que levam as boas novas de Deus. Os que proclamam o evangelho de Deus. E aqui está falando que Deus vai te tirar da pobreza e vai pôr de lado de uma pessoa que proclama o evangelho de Deus, para você também proclamar o evangelho de Deus. Deus não está prometendo dinheiro, riqueza, não. Aliás, tá. Porque quando você obedece a Deus, as bênçãos seguirão aqueles que obedecem a Deus. Então, se você está na obediência a Deus, as bênçãos que vão correr atrás de você. Agora, quando a gente tem que correr atrás das bênçãos, alguma coisa de errado tem na nossa vida. Porque quando Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe, Ele nos trouxe para viver do lado dos príncipes. Quem é o príncipe da nossa igreja? Nosso pastor. São aqueles que pregam, que cantam, que oram, que levam o evangelho de Deus. O que é que nós temos que fazer? Colar neles. Onde ele estiver pregando, nós estamos pregando junto. Onde ele estiver cantando, nós estamos cantando junto. Se ele estiver limpando o chão, nós estamos limpando junto. É porque é assim que as bênçãos vão correr atrás de nós. Porque enquanto a gente ficar no banco esperando a bênção vir, ela não vai vir. A bênção vem quando você está do lado dos príncipes de Deus. Porque é o príncipe que recebe tudo. Quando tem uma guerra, todo o tesouro vem para a mão do príncipe. O príncipe que faz a distribuição. E aí, se você não estava na guerra, não estava lutando, provavelmente vai ficar pouca coisa para você. Agora, se você era um soldado valoroso na guerra, o próprio príncipe vai falar assim: ó, você foi tão valoroso que essa parte grande aqui é sua. Eu estava com minha sobrinha lá em casa e ela
participava de uma igreja que ensinava para ela que ela ia ficar rica. E ensinou várias fórmulas para ela ficar rica. Aí ela chegou para mim assim, e eu fiquei lá um tempo e não fiquei rica. Eu falei, não vai. E ela falou assim, por que eu não vou ficar rica? Se o pastor lá falou que ele fez assim, 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 e Deus deu riqueza para ele. Eu falei assim, qual Deus? Porque Mamon também é um Deus. E se você servir a Mamon, ele vai te enriquecer. Mas se você servir a Deus, com Deus é diferente. Com Deus é assim. Deus te chama, te coloca num lugar e te pede obediência à palavra dele. E você fica ali naquele lugar obedecendo a Deus. Aí Deus permite que venham as codornizas para te alimentar. Aí vem as codornizas, vem o maná e você agradece por aquilo. E aí quando você agradece por aquilo, Deus fala assim, opa, meu servo agradeceu, agora ele merece uma bênção maior. E aí vem outra coisa maior, em vez de codornizas, tem um animal maior para você. E aí você já tem o seu alimento e de toda a sua família é garantido. E aí você agradece por aquele alimento. Aí passa um pouquinho, Deus fala, ele agradeceu. Ele é um bom servo, ele está me servindo. Aí Deus manda um alimento tão grande que dá para você, para a sua família e para você dividir com o seu vizinho. E aí você pega aquilo ali, come, não joga o que sobejou fora, não é o resto, é o que sobejou fora e divide com o seu vizinho. Aí Deus fala, olha, ele está mais na minha palavra. Aí ele te manda mais. E aí você vem aquele alimento maior, aí você come, a sua família come, você abençoa seu vizinho e você vende a outra parte. E aí começa a riqueza. A riqueza vem da obediência a Deus. E nós lemos a palavra de Deus e achamos que nós vamos ficar ricos, porque Deus olha para nós, acha a gente bonita e vai nos enriquecer. Ou então porque a gente está na igreja, porque a gente canta bem, porque a gente prega bem, nós vamos enriquecer. Nós vamos enriquecer o dia que nós estivermos obedecendo a Deus. A terra prometida foi dada para quem obedeceu a Deus. De todo mundo entrou Josué e Caleb, porque eles obedeceram a Deus. Eles ficaram ricos, eles ganharam terra boa, eles tiveram animais, fazendas, casas. Por quê? Obedeceram a Deus e não porque Deus achou alguma coisa de interessante neles, na pessoa deles. Versículo 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. No contexto judaico e outros contextos da antiguidade, a mulher não podia ganhar seu sustento. A mulher até ganhava algum dinheiro, mas não era um sustento geral. Ela podia ganhar no interior da sua casa, fazendo uma roupa, mexendo lá no tear, fazendo tecidos. Mas ela não saía para ganhar o seu sustento, era vergonhoso. E era proibido, porque era uma sociedade patriarcal onde os homens mandavam. Então, se a mulher não tivesse filho, que era a única função da mulher, era reproduzir e criar os filhos. Se ela não tivesse filho, é porque ela era amaldiçoada, era uma vergonha, era uma humilhação. A esterilidade era uma tragédia, porque ela ia ficar sem amparo na velhice. Até porque naquela época os filhos amparavam os pais na velhice. Também ajudava ali Eles eram obrigados. no trabalho, eles eram. O filho primogênito, ele sustentava a família até o resto da vida. E se aquele primogênito morresse, o próximo sustentava a família. Por isso eles ganhavam a porção dobrada da herança. E tinha mais. Se a mulher fosse estéril, o marido podia arrumar outra para ter filho.
Ou ele dispensava aquela e arrumava outra, ou ele ficava com aquela e com outra para reproduzir. Foi o caso de Ana. Eucana não deixou Ana, mas ele arrumou a outra para poder ter filhos. E quando os filhos não vinham, como não tinha exames, a culpa sempre era da mulher. Ninguém nem pensava que a culpa podia ser do homem. Sempre era a mulher a culpada. Por isso, não ter filhos produzia sofrimento emocional, sofrimento físico, humilhação. Ainda tinha mais. A mulher não podia se mostrar alegre. Ela tinha que viver triste. A sua única função é reproduzir. Você não reproduziu? Então você é uma coitada. Você vai viver chorando. Você não vai ser aceita nos círculos onde as mulheres... Porque as mulheres vão conversar dos filhos, do parto, do não sei o quê. Então você não vai ser aceita. E perceba que nesse salmo, o salmista fala que Deus se inclinou para dar alegria a essa mulher, para dar filhos a essa mulher. Mas não se esqueça também que Deus respeita o contexto histórico e a época que as pessoas estão vivendo. Por isso que todo salmo a gente estuda o autor e o contexto histórico. Porque o contexto histórico que o salmo, que aquela palavra foi escrita, é muito importante. Porque muitas palavras, se a gente pegar sem o contexto histórico, a gente não vai entender. Por isso que naquela época, as mulheres choravam e Deus abria a madre delas e dava filhos para elas. Hoje, existem muitas mulheres sem filhos. E tem muitas mulheres que querem não ter filhos, porque o nosso contexto histórico é totalmente diferente. Naquela época, quantos mais filhos, mais bênção era. Por quê? Feudalismo, fazenda. As pessoas, todos os filhos iam para a fazenda. Um cuidava do gado, outro cuidava de outro animal, outro plantava, outro colhia. Quanto mais filhos, mais riqueza. Hoje, cidade grande, filhos, escola, cursos, faculdade. Quanto mais filho, mais pobre você é. Então os contextos mudaram totalmente. E Deus respeita o contexto. Deus abria a madre das mulheres para ter 10, 20 filhos no passado. Hoje Deus respeita que a mulher quer ter 1, 2, 3 filhos e até não quer ter filhos. Porque Deus é um Deus justo. Deus conhece cada geração no lugar onde que ela está vivendo, a maneira que ela está vivendo. E a nossa salvação é assim. Deus nos respeita, Deus nos ama. A cada pessoa Ele tem um chamado diferente. Para cada pessoa Ele fala de forma diferente. Por muitas vezes a gente vê pessoas crentes ignorantes, porque ele acha que se Deus chamou ele para uma coisa daquele jeito, ele quer que todo mundo seja igual a ele. Olha, Deus me falou que eu não posso cortar o cabelo, então ninguém nessa igreja vai cortar o cabelo. Olha, Deus me falou que eu tenho que andar assim, todo mundo vai andar do jeitinho que eu ando. Isso é o mundo que faz. Isso é o exército do mundo que faz. Que todo soldado tem que ter o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, o mesmo jeito, machado do mesmo jeito. O exército de Deus é totalmente diferente. Porque Deus respeita cada um na sua particularidade. Deus ama cada um do jeitinho. Foi Ele que fez, Ele que escolheu. Ele virou assim: Maria do Carmo, tô te vendo ali, seu pai e sua mãe vai ter uma menina que vai chamar Maria do Carmo, ela vai ser assim, 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 assim. E porque ela vai ser assim, 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 eu vou usar ela dessa maneira. Ninguém precisa chegar no outro e falar assim: olha, não gosto do seu jeito não, você vai ter que mudar e ficar assim. É só você olhar e falar assim: eu estou ferindo a palavra de Deus? Não, então tá tudo bem. Eu não preciso mudar. Eu só preciso mudar quando eu estou fazendo alguma coisa errada com a palavra de Deus. Porque se eu falo muito, Deus me usa para falar muito. Se eu falo pouco, Deus me usa para ficar perto de uma pessoa triste e só ficar ali perto. Se eu sou daquelas que chega e abraça todo mundo, Deus me coloca para abraçar as pessoas.
Se eu sou daquelas que mal pego na mão, tem outras pessoas que mal gostam de pegar na mão. Deus vai me usar com aquelas pessoas. Se eu gosto de orar muito, Deus vai me pôr para ser líder do culto de oração. Se eu gosto de cantar, Deus vai me pôr para cantar. Então Deus tem um lugar para cada servo dele, do jeitinho que o servo é, desde que não esteja ferindo a palavra de Deus. E o salmo conclui com outro aleluia. Deus seja louvado. Quem realmente ama o Senhor, quem ama a Deus, sente vontade espontânea de louvá-lo o tempo todo, em todo lugar que está, pois conhece a soberania de Deus e conhece também a misericórdia e a graça de Deus. Amém. Vamos orar? Algum pedido de oração? Vamos orar por dia com Deus, né? Vamos. E o enfermo aí, você lembra? E os enfermos em geral? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre. E porque o Senhor tem cuidado de nós. Até o louvor que sai da nossa boca vem de ti, Senhor. Porque é o Senhor que nos deu a unção da alegria. O Senhor que nos dá paz. O Senhor nos dá saúde, vontade de continuar vivendo, Pai. Pai, nós colocamos nas tuas mãos todas as pessoas da tua casa, Pai, que estão passando por alguma enfermidade, meu Pai. Seja ela física, espiritual, emocional. Todas as pessoas que estão desanimadas, que estão com vontade de parar, de achar que acabou, meu Pai. Coloca o teu Santo Espírito dentro dela, Senhor, dando motivação para continuar vivendo, para continuar batalhando as batalhas do dia a dia. Arranca todo o mal físico, mental, espiritual, emocional, meu Pai. Coloca a alegria da salvação. Renova as forças, dê paz, dê alegria. Senhor, eu te coloco nas tuas mãos cada irmã que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa abençoar elas com bênçãos sem medidas. Trazer bênçãos do alto céu, rios de água viva, correndo, Senhor, no coração, na mente delas. Que os corpos delas sejam restaurados pelo teu poder. E nenhuma seta maligna pegue elas, nem a casa delas, Pai. Que nós sejamos guardados e guiados por ti em todos os momentos, que todos os negócios que nós formos fazer, Pai, que em tudo que a gente for colocar nossas mãos, todo lugar que nós formos colocar os nossos pés, seja guiados por ti, Senhor. Senhor, nesse momento eu oro por todas as pessoas que nós colocamos os nomes nessa caderneta, Pai. Todos eles estão nas tuas mãos. Em primeiro lugar, nós te pedimos salvação. Porque nós sabemos que com a salvação vem todas as bênçãos advindas da salvação. Mas nós te pedimos também libertação, Pai. Nós te pedimos unção, nós te pedimos paz, cura, meu Pai. Libertação de vícios, Pai. Que o inimigo não tenha poder, Pai. Liberdade, Senhor, dos laços de morte, dos laços do mal, Senhor, que queira destruir, que queira prender essas pessoas longe dos teus caminhos. Pai, toma nas tuas mãos todos os irmãos dessa igreja que abandonaram essa igreja por qualquer motivo que for. Pai, nós olhamos e nós vemos esses bancos vazios, Pai. E isso dói o nosso coração. Nós não sabemos onde eles estão, mas o Senhor sabe, Pai. Traz de volta, Pai, com o teu amor, que o teu Santo Espírito esteja convencendo eles que eles necessitam estar na tua casa. Pai, neste momento eu te oro pelo dia com Deus, meu Pai. Pai, um dia que, se o Senhor permitir, nós vamos passar ele inteiro na tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Pai, que todos os louvores que foram cantados aqui sejam para a tua honra, glória e louvor. Pai, que toda palavra que for proferida aqui seja para que o teu nome seja engrandecido. Livra, Senhor, de todo laço, não deixa nem acontecer nenhum acidente, Senhor. Não deixa nada de mal acontecer com ninguém que adentra essa casa. Aliás, já vai abençoando as pessoas, Pai, para que elas saiam daqui renovadas, cheias do teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus.
Pai, nós te agradecemos por esses momentos e nós te louvamos porque o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito em nossas vidas porque o Senhor é soberano, faz a tua vontade, desce o teu reino sobre nós e nós conseguimos te louvar, Pai. Mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a aflições, Pai. Nós queremos sempre estar louvando e engrandecendo o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.